Já imaginou quais histórias as maiores maravilhas criadas pelo homem poderiam contar? Espalhadas pelo mundo, essas obras-primas não são apenas estruturas grandiosas, são verdadeiros enigmas esculpidos no tempo, guardando segredos, curiosidades e inspirações que desafiam a imaginação. Mas será que você realmente conhece o que há por trás dessas criações? Por exemplo, sabia que algumas delas quase não saíram do papel? Ou que outras escondem mistérios que até hoje ninguém conseguiu desvendar completamente? Enquanto muitos as veem apenas como atrações turísticas, a verdade é que cada uma dessas maravilhas tem o poder de transformar a maneira como você vê o mundo. Elas contam histórias de amor eterno, desafios épicos e engenhosidade sem limites. No entanto, o que poucas pessoas percebem é que, além da beleza, essas construções refletem os valores, os sonhos e as dores das civilizações que as ergueram. E o mais incrível, elas continuam a nos ensinar lições valiosas, seja sobre coragem, resiliência ou mesmo o desejo humano de ultrapassar limites. Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar nas 10 maravilhas mais incríveis do mundo criadas pelo homem. Mas não espere apenas curiosidades superficiais. Vamos explorar as histórias, os mistérios e os enigmas que fazem dessas obras algo verdadeiramente extraordinário. E aí, você está pronto para enxergar essas maravilhas de um jeito completamente novo? E antes de começarmos, que tal se inscrever no canal? Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos cheios de descobertas e inspiração. Quando você pensa em Paris, é impossível não lembrar da imponente Torre Eiffel. Com seus 324 metros de altura, essa estrutura de ferro foi um marco em sua época, tornando-se a mais alta do mundo ao ser concluída em 1889. Imagine o impacto de ver uma construção tão grandiosa surgir no horizonte de uma cidade que já era um símbolo cultural. É quase como se a torre dissesse: aqui, sonhos podem ser forjados em aço. E ela não decepciona. Até hoje, sua presença é um convite para olhar para cima e se inspirar. Curiosamente, ela quase não existiu. No início, foi alvo de críticas e desprezo, sendo chamada de monstro de ferro por muitos parisienses. Mas veja como o tempo é sábio. O que era rejeitado se tornou o maior símbolo de um país. Quantas vezes na vida não subestimamos algo, só para depois perceber sua grandiosidade? Ao visitar a torre, você pode até mesmo se conectar com essa história, subindo seus degraus e imaginando o quão controversa ela foi em sua origem. E o que dizer da vista do alto? A de cima, o mundo parece um pouco menor, mas não menos fascinante. Cada canto de Paris se revela como um mosaico de cultura, história e mistério. É impossível não se perguntar: o que teria passado pela mente de Gustave Eiffel ao planejar algo tão ousado? Talvez ele soubesse que estava criando algo que desafiaria o tempo e inspiraria gerações a olharem para o futuro com coragem. Com suas velas brilhantes refletindo o sol australiano, a Ópera de Sydney é um verdadeiro espetáculo arquitetônico. Este ícone mundial não é apenas um edifício, mas uma obra de arte que flutua no porto como um sonho transformado em realidade. Projetada pelo dinamarquês Jørn Utzon, sua forma única lembra um navio à vela, como se estivesse pronto para zarpar e explorar os mistérios do mundo. É uma visão tão marcante que parece convidar qualquer um a imaginar o que acontece dentro de suas paredes. Mas a verdadeira magia está em sua essência. Com mais de 100 performances anuais, a Ópera de Sydney é um palco onde histórias ganham vida e a arte transcende o tempo. Seja assistindo a uma grandiosa ópera ou uma peça moderna, cada espetáculo traz a sensação de estar vivenciando algo único, algo que só aquele lugar poderia proporcionar. E para quem não é tão fã de espetáculos, apenas passear ao redor já é uma experiência. Sentar-se por ali, observando as águas calmas do porto, faz você refletir sobre como a arte e a arquitetura podem mudar nossa percepção do mundo. E o mais incrível, esse monumento quase não saiu do papel. Durante sua construção, enfrentou inúmeras críticas e desafios, até mesmo a renúncia do arquiteto.
No entanto, ela se tornou um símbolo de persistência e visão. É como se a própria estrutura nos ensinasse que, apesar dos obstáculos, o que é feito com paixão pode se tornar eterno. E isso é só o começo do que esses ícones espalhados pelo mundo têm a nos contar. No Japão, o castelo de Himeji se ergue como um guardião do passado, uma joia arquitetônica que sobreviveu ao teste do tempo e das adversidades. Suas torres brancas, que brilham sob a luz do sol, evocam a imagem de uma garça em pleno voo, leve e elegante, mas imponente. Este castelo, que data do início do século XVII, não é apenas um símbolo da era dos samurais. É também um exemplo de resistência. Sobreviveu a bombardeios e terremotos, como se tivesse sido projetado para desafiar o impossível. Explorar o castelo de Himeji é como entrar em uma máquina do tempo. Cada corredor estreito e cada escada em espiral foram estrategicamente construídos para confundir invasores, o que o transforma em uma obra-prima de estratégia militar. Mas não é só isso. Enquanto caminha por seus salões, você pode quase ouvir os ecos de uma era em que a honra e o mistério governavam a vida. E para os amantes de história, esse lugar é um verdadeiro tesouro, repleto de enigmas que ainda intrigam estudiosos. O mais fascinante é que ele não é apenas um monumento do passado, mas uma ponte para o presente. Hoje, visitantes de todo o mundo se encantam com sua beleza e engenhosidade. Imagine-se caminhando por seus jardins, sentindo o vento que parece carregar histórias antigas. É impossível não se perguntar: quantos segredos mais o mundo guarda em seus castelos e fortalezas, esperando para serem desvendados? Na remota ilha de Páscoa, no meio do Pacífico, as enigmáticas estátuas Moai se destacam como sentinelas silenciosas de uma civilização perdida. Com seus olhares fixos no horizonte, essas figuras de pedra esculpidas pelos antigos habitantes da ilha parecem guardar segredos que desafiam até os estudiosos mais experientes. São mais de 800 estátuas espalhadas pelo território, cada uma com feições únicas, como se fossem indivíduos carregando histórias esquecidas do mundo. O processo de criação dessas estátuas é um mistério que fascina até hoje. Imagine os ancestrais esculpindo essas gigantescas figuras em pedra vulcânica, sem ferramentas modernas, e depois transportando-as por quilômetros. Como eles conseguiram tal façanha? Há quem diga que usaram técnicas avançadas de engenharia, enquanto outros acreditam em explicações espirituais. Seja qual for a verdade, as Moai nos lembram que a antiguidade esconde enigmas que ainda desafiam nossa compreensão. Mas além da técnica, existe uma aura espiritual em torno dessas estátuas. Muitos acreditam que elas representavam ancestrais divinizados, uma conexão entre o mundo físico e o espiritual. Ao visitar a Ilha de Páscoa, não é difícil sentir essa energia. Caminhar entre as estátuas é como entrar em um portal para uma era onde mistério e crença se entrelaçavam. E ao contemplar esses colossos, a pergunta inevitável surge: que outras civilizações, espalhadas pelo mundo, deixaram legados tão intrigantes quanto esses? Em Agra, na Índia, ergue-se o Taj Mahal, uma das maiores declarações de amor já feitas pelo homem. Este mausoléu de mármore branco, com suas cúpulas que parecem tocar o céu, foi encomendado pelo imperador Shah Jahan em memória de sua amada esposa, Mumtaz Mahal. É mais do que uma obra-prima arquitetônica. É uma manifestação tangível de amor eterno. Ao olhar para ele, você quase pode sentir a emoção que motivou sua construção, um mistério que transcende o tempo. Cada detalhe do Taj Mahal é uma sinfonia de perfeição. As incrustações de pedras preciosas, os desenhos intrincados e a simetria impecável refletem o auge da arquitetura mogol. Durante o nascer do sol, sua superfície de mármore reflete tons dourados e, ao anoitecer, sob a luz da lua, o edifício brilha com um encanto prateado. É impossível não se perder na beleza deste lugar, que parece transformar a luz e a sombra em uma dança hipnotizante. Quem visita muitas vezes descreve a sensação como algo espiritual, quase transcendental.
Mas o mais impressionante é que o Taj Mahal não é apenas um símbolo de amor, mas também de dedicação e sacrifício. Sua construção levou mais de 20 anos e envolveu milhares de artesãos. Pense nisso. Quantas histórias de vidas estão entrelaçadas com essas pedras? Caminhar por seus jardins é como mergulhar em uma dimensão onde amor, arte e mistério se encontram. E isso nos leva a pensar que outras maravilhas do mundo escondem histórias tão profundas quanto essas. No coração da Baviera, cercado por montanhas e florestas encantadoras, está o castelo de Neuschwanstein, uma visão que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Construído pelo excêntrico rei Ludwig II da Baviera no século XIX, este castelo é a personificação de sonhos transformados em pedra. Suas torres e muralhas, erguidas no topo de um penhasco, não só inspiraram o castelo da Disney, mas também transportam qualquer visitante para um mundo onde mistério e fantasia se encontram. Andar por Neuschwanstein é como explorar o coração da imaginação de Ludwig. Ele era um rei obcecado por arte, música e contos medievais, e isso transparece em cada detalhe do castelo. Os salões internos, adornados com pinturas de lendas germânicas, evocam um tempo onde heróis e seres mágicos dominavam as histórias. E para quem aprecia curiosidades, há passagens secretas e detalhes arquitetônicos que revelam a mente de um rei que sonhava em escapar da realidade. O mais intrigante é que Neuschwanstein nunca foi terminado completamente, deixando no ar um toque de mistério. Será que o rei pretendia acrescentar mais camadas a esse enigma de pedra? Para quem visita, o castelo é uma janela para um mundo que mistura fantasia, arte e história. E ao contemplar sua grandiosidade, uma pergunta surge: quantos outros lugares pelo mundo têm o poder de nos transportar para realidades tão fascinantes quanto esta? No coração de Java, na Indonésia, encontra-se Borobudur, o maior templo budista do mundo e um monumento que irradia serenidade e espiritualidade. Construído no século IX, este impressionante complexo é composto por mais de 2.500 painéis esculpidos em pedra, formando uma narrativa visual da jornada espiritual rumo à iluminação. Caminhar por Borobudur é como embarcar em uma viagem interior, onde cada degrau leva você mais perto de uma compreensão profunda sobre a vida e o universo. A estrutura em si é uma obra de genialidade arquitetônica. Construída em forma de mandala, ela reflete a cosmologia budista, com níveis que representam os reinos de existência. No topo, as estupas em forma de sino guardam estátuas de Buda, convidando os visitantes a meditar e contemplar o mistério da vida. O mais curioso é que, apesar de sua grandiosidade, Borobudur ficou escondido por séculos sob camadas de cinzas vulcânicas e vegetação, como se estivesse esperando o momento certo para ser redescoberto. Hoje Borobudur é mais do que um destino turístico. É um símbolo de resiliência e espiritualidade. Imagine-se ali, ao nascer do sol, com os raios dourados iluminando as estupas e o som da natureza preenchendo o ar. É uma experiência que transcende o tempo e nos conecta a algo maior. E ao refletir sobre sua existência, surge a inevitável pergunta: quantos outros tesouros antigos estão escondidos pelo mundo, aguardando no momento de compartilhar seus segredos? Escondida entre as montanhas desérticas da Jordânia, Petra é uma cidade esculpida na rocha que parece saída de uma fábula. Conhecida como a Cidade Rosa, por causa do tom avermelhado de suas paredes, ela foi um importante centro comercial na antiguidade, conectando culturas e civilizações. O momento em que você passa pelo Sikh, um estreito desfiladeiro que se abre para o imponente tesouro de Petra, é como se estivesse entrando em outro mundo, cheio de mistérios e segredos antigos. O mais fascinante de Petra é a forma como seus construtores, os nabateus, integraram arquitetura e natureza de maneira tão harmônica. As fachadas esculpidas diretamente na rocha, como o tesouro e o monastério, mostram uma sofisticação que impressiona até os padrões modernos.
Além disso, as cavernas e túneis espalhados pela cidade indicam um sistema hidráulico avançado que permitiu a sobrevivência em um ambiente tão árido. É como se cada detalhe de Petra carregasse uma mensagem, aguardando ser decifrada pelos mais curiosos. Ao caminhar pelas ruínas de Petra, é impossível não sentir a grandiosidade do lugar e imaginar como era a vida ali no auge de sua prosperidade. Este é o tipo de lugar que nos lembra que o mundo é cheio de enigmas, histórias que ficaram para trás, esperando para serem redescobertas. E, ao explorar Petra, a pergunta que ecoa em nossa mente é: que outras maravilhas da antiguidade ainda estão escondidas, aguardando para serem reveladas? A Muralha da China, com seus impressionantes 21 mil quilômetros de extensão, é um verdadeiro testemunho da determinação humana. Construída ao longo de séculos, essa estrutura colossal não é apenas uma barreira física, mas também um marco de estratégia, cultura e história. Cada tijolo parece carregar o peso de um passado repleto de mistérios e curiosidades, como as histórias de soldados, comerciantes e viajantes que cruzaram seus caminhos em tempos remotos. Percorrer a muralha é como fazer uma viagem no tempo. Imagine caminhar por seus trechos, sentindo a imensidão da paisagem ao redor e pensando nas mãos que colocaram cada pedra no lugar. É um desafio físico, mas também uma experiência profundamente reflexiva. Alguns trechos, desgastados pelo tempo, mostram como a natureza e a humanidade estão em constante interação. E para os mais aventureiros, há a possibilidade de explorar partes menos conhecidas que ainda guardam segredos esperando para serem descobertos. Mais do que uma obra de engenharia, a Muralha da China é um símbolo de proteção e conexão. Ela não apenas dividia territórios, mas também conectava culturas ao longo da Rota da Seda. Ao contemplar sua grandiosidade, é inevitável se perguntar: quantas outras maravilhas construídas pelo homem guardam histórias tão vastas e complexas quanto esta? É uma lembrança de que o mundo é maior do que podemos imaginar, repleto de enigmas esperando para serem desvendados. Erguendo-se majestosa na entrada do porto de Nova York, a Estátua da Liberdade é mais do que uma obra de arte. É um símbolo de esperança e liberdade. Presente da França aos Estados Unidos em 1886, essa figura icônica, com sua tocha brilhando como um farol, tem recebido milhões de imigrantes ao longo dos anos, representando novos começos. Para muitos, vê-la ao longe era como avistar um enigma resolvido. A promessa de um futuro melhor. Construída em cobre, a estátua mudou de cor com o tempo, adquirindo seu característico tom esverdeado. Mas sua essência permaneceu a mesma. Um monumento que inspira sonhos e coragem. Subir até sua coroa através de uma escadaria íngreme é uma experiência inesquecível. Imagine-se olhando para a cidade, sentindo o mesmo espírito de esperança que tantos imigrantes sentiram ao chegarem à América. É como se a própria estátua sussurrasse: você está no lugar certo para recomeçar. Mais do que um marco turístico, a Estátua da Liberdade continua sendo um lembrete de valores universais que conectam pessoas ao redor do mundo. Cada detalhe, da coroa com 7 pontas às tábuas de leis em sua mão, carrega um significado profundo. E ao contemplá-la, surge a inevitável pergunta: quantos outros símbolos de liberdade e esperança existem pelo mundo, aguardando para nos contar suas histórias? Depois de explorar essas 10 maravilhas incríveis, uma coisa fica clara: o mundo é cheio de histórias fascinantes, enigmas surpreendentes e curiosidades que nos fazem enxergar além do óbvio. Mas, e você? Qual dessas obras chamou mais a sua atenção? Existe algum outro lugar no mundo que desperte a sua curiosidade ou te inspire tanto quanto essas maravilhas? Não guarde suas ideias, compartilhe nos comentários. Afinal, a magia desses lugares está em como eles nos conectam, não só com o passado, mas também uns com os outros. Agora, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Que tal usar essa inspiração para explorar mais, seja viajando, lendo ou até investigando os mistérios da sua própria cidade?
mundo está cheio de segredos esperando por alguém curioso o suficiente para descobri-los. Então, não pare aqui. Continue buscando, aprendendo e se surpreendendo. E claro, não esqueça: inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais vídeos cheios de curiosidades e mistérios. Temos muitas histórias incríveis para compartilhar e queremos você conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.